Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui para mais uma videoaula ao vivo com vocês e vamos falar sobre notação científica. Eu sei, eu já falei disso nas aulas anteriores. Sabe? Tudo bem, tudo bem. É claro, a gente dá uma sequência para mostrar para vocês, sabe, qual a aplicação da notação científica, tá bom? Mas antes de começar a nossa videoaula, não esquece de entrar nas nossas redes sociais. E, é claro, eu tenho que apresentar a nossa equipe de hoje, que é ela, está conosco, a mãe de Mia. A mãe de Mia, a professora Joyce, está conosco aí fazendo a transcrição ao vivo. E ele, a técnica, porque eu não posso estar falando o nome de todo mundo, então eu vou chamar todo mundo de técnica agora, tá bom? Vamos lá, técnica para a nossa videoaula número 41, notação científica, combinado? Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o conceito da notação científica, mas não esquece, mantenha aí, por favor, técnica, mantenha aí que é show. Tá ótimo assim, tá? Presta atenção, notação científica, para que ela seja melhor entendida, você precisa revisar potenciação, tá claro? Gostou da dica? Ó, potenciação, que inicia lá no sexto ano fortemente, né? Falando das propriedades da potenciação, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. O que é notação científica? Para que serve? Para que eu vou usar isso na vida, professor? Vou te falar, tá? Não fica estressado não, que eu vou te dizer tudo clarinho para você, tá bom? Primeiro lugar, notação científica é uma forma reduzida de expor a numeração. Extremamente grande, extremamente pequena, a grosso modo, né? Extremamente grande quando eu falar de distâncias astronômicas da Terra ao Sol, da Terra à Lua, uma volta, duas voltas ao planeta, enfim, em torno do planeta. E quando eu falar das bactérias, dos vírus, eu não tenho como expor esses números longos. Então, a notação científica é um modelo matemático que faz uma redução mais visível, mais fácil, mais prática, mais pragmática da exposição desses números. Está claro para você? E você vai usar isso sempre. Se você for trabalhar como auxiliar de laboratório, se você for na área de medicina, se você for para a área de engenharia, arquitetura, tudo que você for utilizar para um relatório falando sobre quantitativo, principalmente você que vai fazer a área da administração, tá? Relatórios precisam muito dessa notação científica. Tá claro para você então? Posso continuar? Já expliquei o uso da matemática na vida cotidiana. Então vamos lá. Vamos lá, técnica. Notação científica agora, o conceito. Tá? Vamos usar a notação científica para representar a quantidade de barris produzidos em um dia, né? O valor seria 180 mil barris por dia. Aí imagine agora você pegar esse quantitativo e fazer um relatório durante um ano. Multiplica 180 mil por 365 dias, tá? E nos anos bissextos, né? Vou colocar mais um dia aí. Então você vai ter um número imenso. Vai gastar uma folha de A4 para representar o quantitativo de barris da produção de barris. Então isso não é viável, não é o ideal. Para que essa exposição com tantos zeros? Então a ideia da notação científica, na verdade, ela tem um papel importante na hora de representar um número muito grande ou muito pequeno. Então é aí que entra a notação, para fazer uma redução desse quantitativo, tá bom? Isso já foi revisado e é por isso que está esse carimbinho aí para vocês. Mas o conceito da notação científica ele é muito simples. Ó, A vezes 10 elevado a B. Professor, o que é isso? Traz para mim aqui, técnico, de novo. Obrigado, presta atenção. O A é o valor no intervalo, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Porque nós utilizamos a base 10 para ficar mais fácil para representar. Então, se esse A for igual a 10, ele é a própria base. Então, não pode, tá? A tem uma variabilidade em maior ou igual a 1, menor que 10. Não esquece disso. E o B é o expoente. Esse B aí é que vai dizer se o valor que está sendo exposto, representado, ele é muito grande ou muito pequeno. Por exemplo, se o expoente for negativo, eu estou representando provavelmente um número muito pequeno, uma bactéria, um vírus, tá? Se esse valor é positivo, eu estou expondo provavelmente um número imenso, ok? Tá claro? Então, para a exposição, se liga aí, A vezes 10 elevado a B. Esse
em que o expoente inteiro pertence ao intervalo, que é isso aí, tá? Na verdade, não é expoente, é um número que ele vai estar nesse intervalo aí. Menor ou igual a 1 e menor que 10. Fechou? Só precisa decorar isso. E eu falo decorar inicialmente, mas se você fizer um monte de atividades com anotação científica, você não vai decorar, você vai conviver com esse número mais facilmente, tá bom? É só lembrar que ele precisa estar maior, igual a 1 e menor que 10 por conta da própria base. Senão ele vai virar a base, ok? Vamos lá então. Mais um conteúdo revisado e a gente vai seguir para um exemplo que eu sempre uso, que é esse fóssil brasileiro encontrado na bacia do Paraná. E esse fóssil viveu no período Permiano, há cerca de 300 milhões de anos, e aí nós vamos transformar esses 300 milhões de anos nos zeros que vocês estão vendo aí, um monte de zeros, né? Nesses casos, podemos indicar a idade indicada e utilizada, claro, né, como notação científica. Preste atenção, 300 milhões, veja, eu tenho 8 zeros postos aí, tá vendo? 8 zeros, ó, conta comigo na classe e no intervalo. A classe é a cada 3, tá? Unidade, dezena e centena, tranquilo? Da direita para a esquerda, veja aí a classe, ó. Vê comigo, 3 a 3 e sobra o 300 no final, tá bom? Então agora que você fez as transformações, vai fazer a transformação na base 10, você vai seguir assim comigo, ó. São 10 elevado a 8. Esse 8 é o número de zeros que estão sendo contados nesse número aí. Tranquilo, então? Toda vez o expoente vai representar o número de vezes que essa base está sendo multiplicada por ela mesma, tá? Não esquece disso, isso é o conceito básico de potenciação. Então vem comigo, ó, tem 2, tem um mais 3 faz 5, né? Nessa relação com 3, 8. Deu para entender? Tá claro? É só riscar, contar e colocar 10 elevado ao número que você riscou lá. Ó, 8. Então a representação é 3 vezes 10 à oitava anos. Aí fica mais fácil você colocar no documento, tá bom? Então, a notação científica ela também é utilizada para expressar medidas relacionadas a microscópicos. Então, essas medidas de elementos microscópicos, elas podem ser do tamanho de uma célula, de um vírus, de uma bactéria, e você já deve estar ciente disso, porque foi o que mais a gente falou recentemente, desde 2020 para cá, visto a pandemia, tá bom? Então vamos lá, vou trazer agora um outro exemplo que a gente sempre repete, que é o vírus Ebola, anteriormente conhecido como febre hemorrágica Ebola, que é uma doença grave e fatal causada pela infecção de uma das espécies de vírus. Esse vírus provoca doenças em humanos, primatas e não humanos, tá? Ou seja, como exemplo nós podemos citar os macacos, gorilas e chimpanzés. Acredita-se que essa relação entre humanos e esses não humanos tenha causado o surgimento do ebola. Então a imagem dele no microscópio eletrônico é esse aí, ó, ampliada, ela é 0, esses zeros imensos aí, né, após a vírgula, 97 metros. Professor, poderia colocar milímetro, poderia colocar centímetro, poderia colocar micrômetro? Sim, se a gente for fazer essa transformação vai ficar menor ainda, ou seja, existirão mais zeros aí depois dessa vírgula, tá? Mas a gente está falando só referenciado ao metro, tranquilo? Então vamos fazer a transformação? Entenda quantos zeros estão após a vírgula. Então você vai riscar, né, se você tiver num papel, ou vai quantificar quantos zeros tem após a vírgula. E não esquece que não pode ficar 97, porque 97 é maior que 10. Tem que ficar 9,7. Então eu vou fazer contigo bem devagarinho. Ó, eu tenho 3, tá bom? Tenho 3 zeros aí, então é como se eu estivesse dividindo por esse valor. E aí eu tenho mais 3, 6, e no final um 7, porque eu vou andar com a vírgula aí, ó. Ok? Vai ficar 9,7 dividido por esse valor que você está vendo aí, ó. Então, ao fazer essa divisão, é a mesma coisa que representar assim, ó, 9,7 vezes 10 a menos 7, porque eu andei 7 casas decimais para o lado direito da vírgula, ou seja, esse menos 7 representa, está dizendo claramente para você que a notação científica é de algo, né, de alguma coisa muito pequena, e no caso aí, o vírus Ebola.
Fechou? Combinado então? Vem comigo que você não vai esquecer claramente, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. É só quantificar e verificar o sinal no expoente. Agora a gente vai falar da informática, que também utiliza-se muito da notação científica e você talvez não tenha percebido. Claramente, você não tenha percebido nos objetos que você compra. O seu computador, o seu celular, tablet ou smartphone, você compra e vê o cartão de memória ou a memória virtual e não percebe. Tem lá 32 gigas. Que isso, 32, 64 gigas, 128 gigas, você não para perceber o que é isso. Vou te explicar. Mais uma ação da notação científica no dia a dia, que é para isso que a gente está aqui, para ensinar para vocês o modelo matemático que está na vida real e você pode utilizar e traduzi-lo e entender melhor os artefatos que você tem em mãos, ou seja, teu celular, teu computador, inclusive cartão de memória e outras coisas mais, como o antigo pendrive, que é esse aparelhozinho. Se você nasceu depois de 1990, talvez não conheça, mas ele era muito comum e ele veio substituindo outros artefatos tecnológicos como CD, DVD. Não é da tua época não, tá? É da minha época isso aí. Tá? Nem é da Joyce. Joyce nasceu em 90. Beleza? Então vamos lá seguir. Quer saber um pouquinho mais sobre o que é um byte? Uma unidade de quantidade de informações lá dentro da tecnologia usada para especificar a capacidade de memória de computadores, de armazenamento e de tamanho de arquivos de um cartão de memória. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, esse quadradinho aí que a Joyce está apontando para você. E você vai aprender, vai lidar com o vídeo que a gente separou para você com o maior carinho, tá bom? Não esquece disso, porque aí é a aplicação da notação científica na informática. Informática como uma ciência geral, tá bom? Vamos lá então, técnica ainda tem tempo, né? Temos tempo, vamos lá. Vou falar para vocês quais são as subdivisões do byte e seus múltiplos, tá? Bom, um kilobyte, que é aproximadamente 1000 bytes, não esquece que a gente está arredondando para a potência de base de 10. Traz para cá, técnica, por favor. Obrigado, viu? Ó, tá vendo como a gente é parceiro? Tanto faz a gente trabalhar 1000 bytes como fazer a relação do 1024. Qual a diferença, professor? É que na área de informática eu arredondo. O modelo matemático sempre vai ser uma fórmula, sempre vai ser uma fórmula do fenômeno aproximado. É só lembrar, velocidade média é uma aproximação, porque na vida real não é exatamente aquilo, mas a gente precisa de um norte, então a matemática ela dá esse norte. Se você quer exatidão na informática, 1024, beleza? Tá tranquilo? Porque são múltiplos de 8 bytes, né? Que a gente fala de bits. Então, quando a gente trabalha com bits, trabalha com múltiplos de 8. Então, 1024 seria o ideal. Tá tranquilo até aí? Quando a gente quer arredondar para ter uma ideia, porque se você compra um pendrive ou um cartão de memória de 64 GB, ele não tem disponível 64 GB não, tá? Ele precisa de alguns elementos, alguns bytes ali para funcionar. Então não vai estar. O total dele é 64, mas você não vai utilizar esse total. Tranquilo então? Deu para entender? Nós vamos trabalhar com 1000, mas pode ser 1024, tá? E quando a gente fala de megabytes, vamos falar de 1 milhão, mas pode ser um valor muito maior que esse, se eu for detalhar. Não esquece disso aí. Giga nem pensar, esse número que você está vendo aí com esses zeros à vontade. Vamos arredondar para vocês? Podemos representar esses valores numéricos na forma de notação científica e eu vou dizer para vocês como. Por exemplo, 1 kilobyte, 10 elevado ao cubo bytes, tá? Não esquece de colocar essa relação. E tem muita gente que fala assim, mas professor, o bytes está escrito de forma que o B é minúsculo. Não tem problema, tá? Se eu colocar maiúsculo ou minúsculo. O importante é que você entenda que nesse caso é o arredondamento do 1000 e é por isso que está aproximado. Tá vendo o símbolo aí de parece duas barrinhas? É aproximado, tá? Então, 1 megabyte seria 10 elevado a sexta e 1 gigabyte 10 elevado a 9. Então, quando você comprar um HD externo, quando você comprar um HD para o teu computador, que ele tiver 1 giga, ele tem 10 elevado a 9 bytes. São muitos bytes aí para você utilizar, tá bom? Claro que
quanto mais tecnologia, mais preenchimento, né, de dados ele vai armazenar, tá bom? Bom, a partir agora do byte, a unidade de medida muda a cada 1024 vezes, e a gente está falando agora da transição de 1000 para 1024. Qual a diferença, professor? Que essa é mais detalhada, tá bom? Essa chama atenção. Seria essa aqui a tabelinha. Então, a gente fez o arredondamento lá anteriormente e agora nós estamos com as medidas reais. Um byte é um byte mesmo, tá bom? Que vai dar 8 bits, que são os impulsos elétricos que estão agindo ali dentro do teu computador, tablet, celular, smartphone, enfim, desses aparelhos eletrônicos, inclusive, claro, outros aparelhos que possam vir. O kilobyte, 1024. E o megabyte, aí vai dar isso aí, ó, 1024 vezes 1024. Deu para entender? Por isso dá esse 1.048.576 bytes, tá bom? Essa é a relação. E quando eu quero giga, eu vou fazer 1024 vezes 1024 vezes 1024 para poder obter esse valor. Então, aí são os detalhados. E nós temos do byte até o itobyte, tá? O itobyte é, até o momento, uma das maiores capacidades que nós temos. Vai avançar, viu? Não se preocupa não, que isso aí vai atualizar. Se liga aí. Bom, 1024 é 2 elevado à décima, que aí eu vou ter essa relação de 1024 vezes 1024, tá bom? Fazendo esse produto, eu tenho 10 elevado à vigésima. Por quê? Repete a base e soma-se os expoentes. Lembra disso? 24 é a base, eu vou repetir. E aí, quando eu fizer esse valor aí multiplicado e fizer a fatoração dele, eu vou ter 2 elevado a 20. Tá tranquilo então até agora? Não se preocupa que isso aí são valores para você tomar como base e a notação científica está aí para transformar. Eu pego 1.048.570 e divido e vou fatorando por 2, eu vou ter 2 elevado à vigésima potência, tá? Bom, agora vamos para a atividade, já que a gente chegou à metade da nossa videoaula. Se liga aí, tá bom? Na informática existem várias unidades de medidas para expressar o tamanho de um determinado arquivo. Conhecendo as unidades de medida, responda quantos bytes contém um arquivo que tem tamanho de 7 terabytes. Vamos verificar? Vamos comigo para a solução? Olha, o terabyte está aí no lado direito da tua tela. Aí, ó, bem abaixo de solução, tá vendo? Aí, toda vez que eu tiver que mudar do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10 por 2 elevado à décima potência. Por quê, professor? Porque 2 elevado à décima potência é a relação do kilobyte. Lembra dele? Que é 1024? Quando você fatorar 1024 e por 2, você vai ter 2 elevado à décima, tá bom? É a menor base que a gente pode trabalhar com esses padrões. Tá tranquilo até aí? Então, do terabyte para o byte, veja quantas vezes eu vou multiplicar por 2 elevado a 10. Veja, vou multiplicar 4 vezes. E se for o contrário, do byte para o terabyte, eu terei que multiplicar por 2 elevado a menos 10. Isso é muito fácil de memorizar, porque só muda o sinal do expoente. Do menor para o maior, o sinal é negativo. Do maior para o menor, o sinal é positivo. Tá bom? Vamos lá seguir comigo 4 vezes para você entender. Então, 7 terabytes seria assim, ó. Esse número que eu nem vou ler para tu, tá? Esse número é imenso que você está vendo aí, ó. 4 vezes 1024. 4 vezes, 7 vezes, 4 vezes essa resposta. Que daria isso aqui para você, ó. Esse número que eu nem tenho condições de falar para você, tá bom? 7 vezes esse número imenso aí. Aí o que a gente faz? Nós vamos resumir isso aproximadamente na notação científica, né? Que seria, bom, eu pego 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, 4 vezes. Então, se eu tenho 2 elevado à décima, multiplicado 4 vezes, você já sabe o que a gente faz com a potenciação, né? Lembra? Traz para mim, técnica, rapidinho, por favor, traz aqui. Olha, repete a base e somam-se os expoentes. Então, eu tenho 4 vezes 2 a décima. Repete a base, que é o 10. 10 somado 4 vezes,
2 elevado a 40. Muito mais fácil. Esse número imenso que você está vendo acima da tua tela está representado por 7 vezes 2 elevado a 40 terabytes. Por isso o T, tá bom? Vamos seguir então agora. Vem comigo. Segunda atividade para a gente já começar a fechar a nossa videoaula. Atividade do Enem, tá? E ela foi muito interessante. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho, beleza? De 2012. E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, no comparativo 2012 para 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, essa relação de baixa ou não, ele quer saber. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de 4,129 milhões de toneladas. Presta atenção, eu tenho milhões e tenho toneladas. Eu tenho duas grandezas que eu preciso trabalhar aí, tá bom? Então, primeira coisa eu tenho que lembrar que milhões... Eita, deu um diferencial aí. Corrige aí, por favor, técnica, rapidão. Olha, primeira coisa eu tenho que verificar. Obrigado. Primeira coisa que eu tenho que verificar. 10 elevado a 30 é a notação científica de milhões e 10 elevado ao cubo é a notação de toneladas. E aí eu vou fazer o produto entre eles, tá bom? Só transformando. Esse é o trabalho que você vai ter lá no Enem. Só fazer isso. O 4,129 já está dentro da normativa da notação científica, ou seja, do conceito da definição. Ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Está perfeito, 4,129, tá? Vamos lá comigo então? Vamos transformar aqui para a gente ter uma ideia. Lembrando que a tonelada é 1.000 quilos, né? E milhões é representado em 10,6, tá? Não esquece disso. Então eu tenho 4,129 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 ao cubo. Então, lembrando mais uma vez, traz para mim técnica, por favor. Mais uma vez, quando eu tenho potenciação, né, multiplicação de potência de mesma base, vou repetir a base e somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade da potenciação, tá? A segunda seria a divisão, que seria o contrário da soma dos expoentes. Mas essa é assim, ó. Vou repetir a base. Então, a base é 10, repete a base. 6 mais 3, ok? E o 4,129 vai ficar esse valor. Continua ele aí, tá? Olha aí na tela, tá perfeito. Bota lá a técnica na tela para eles seguirem comigo agora. Valeu, ó. 6 mais 3. Então, a resposta vai ser qual? 4,129 vezes 10 a nona. Essa é a resposta da questão do Enem. Rápida, fácil, tranquilo e você não pode perder essa questão, tá? Então, eu vou deixar essa questão para você resolvê-la mais facilmente aí e nos mandar nas nossas redes sociais, tá bom? Não esquece disso, eu só vou esclarecer para você como é que mais ou menos você vai fazer. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Vê bem, 43,18 segundos. Ele quer esse tempo em segundos escrito em notação científica. Então, é claro que você vai ter que apresentá-lo 318, né? Vai trazer essa vírgula para cá. Então, para fazer isso, você tem que lembrar da notação científica, que esse A varia entre maior ou igual a 1, menor que 10. Tranquilo? E não esquece, vai pular uma vírgula aí para 4,318, não vai deixar 43, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima videoaula.